Amém, meus irmãos. Como fizemos hoje pela manhã, o culto está sendo oferecido em ações de graças. A irmã Dora ofereceu o culto em ações de graças porque hoje ela completa, os filhos, que iniciaram conosco aqui, bem Tony, que hoje é presbítero, começaram aqui há 7 anos atrás, e ela agradece a Deus pelos 7 anos aqui na Igreja Congregacional do Dinamérica. E nossa irmã Isabel também hoje, completando mais um ano de existência, hoje pela manhã, foi oferecida em ações de graças. E eu também ofereço, irmãos, pela oportunidade de estar chegando, juntamente com a minha família, mais um ano que o Senhor tem nos dado, 2 filhos que já se batizaram, e eu só tenho motivos de agradecer ao Senhor nosso Deus, agradecer a esta igreja que tem sido bênção nas nossas vidas. Então louvamos a Deus por isso. Queridos, abram suas Bíblias aí na primeira epístola que João escreveu. Não é João Batista, mas é João, o apóstolo, aquele que Jesus disse que seria o último dos apóstolos a morrer, ou seja, morreu bem velhinho, e ele foi quem escreveu essas epístolas aqui, junto com o Apocalipse. Aqui é um pastor já bem envelhecido, que resolve escrever uma carta para fazer alguns alertas, estimular a fé dos irmãos. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, e depois leremos o 4, versículo 10. 1 João 2, 2, depois 4, 10. Diz assim a santa palavra do Senhor: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa é uma doutrina que precisa estar clara nas nossas mentes. Às vezes os cristãos estão aprendendo sobre tantas coisas e muitas vezes estão ignorantes sobre algumas doutrinas que são fundamentais para a fé cristã, inclusive para mantermos-nos de pé até o dia da volta do Filho de Deus. E uma dessas doutrinas, irmãos, é a doutrina da propiciação. Mas para compreender a propiciação, nós precisamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento. Precisamos dar uma olhada num objeto que servia de tampa para a Arca da Aliança. Era uma peça única, que tinha 1 metro, 1 metro e pouco, 1,10 m, por 60 de largura, e servia de tampa sobre a Arca da Aliança. E nas suas extremidades haviam 2 querubins, feitos de ouro puro, que ficava um na frente do outro, e ali o sacerdote Arão aspergia o sangue das oferendas, das ofertas, para poder os pecadores, ali no contexto do Antigo Testamento, ter os seus pecados perdoados. Aquele lugar é chamado de propiciatório. E embaixo daquela tampa chamada propiciatório, dentro da caixa, estavam as tábuas da lei de Deus. Então, para você entender, para que nós entendamos, Deus dos céus, em toda a sua justiça, poderia nos julgar pelas tábuas da lei, mas nenhum homem conseguiu cumprir todos os mandamentos e as exigências de Deus. Porém, entre as tábuas da lei e a justiça de Deus lá de cima, havia aqui um propiciatório melado de sangue. Sangue de bodes, sangue de touros, e esse sangue aspergido ali acalmava, aplacava e desviava a ira de Deus. O que nós aprendemos, irmãos, com tudo isso? Que nenhum homem, depois da queda,
seria capaz de cumprir a exigência de Deus. Deus é tão benigno para conosco, que Ele havia providenciado o sacrifício, mesmo tendo as tábuas da lei. E a doutrina da propiciação, meus irmãos, ela vai nos mostrar que já não precisamos mais dos sangues de bodes e de animais aspergidos sobre a tampa da Arca da Aliança. E agora João nos leva a entender que essa propiciação agora não está naquele objeto, mas na pessoa e na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que isto? Irmãos, tem todo um fundo de informações para que nós compreendamos sobre isso. O apóstolo Paulo, nos primeiros anos da igreja, lutou contra a influência judaizante. Houve uma tentativa de trazer a doutrina judaizante para dentro da igreja, nos primeiros anos ali da igreja, digamos até no primeiro século. Mas nos séculos seguintes, levantou-se outra grande heresia em relação à doutrina cristã, que na verdade era uma filosofia, uma filosofia de mistérios chamada gnosticismo. Gnosis é conhecimento. E esta filosofia, digamos assim, ela defendia as ideias de filósofos como, por exemplo, de Platão, ou pelo menos absorveu. Quem já leu ou pesquisou sobre o mito da caverna de Platão, Platão escreve de que as sombras que nós vemos não é a realidade. Ele quis dizer que aquelas sombras ali, um homem está numa caverna e ele não consegue sair daquela caverna, há uma barreira, mas ele consegue ver umas sombras. Mas ele acha que a realidade são aquelas sombras, e quando um homem resolve transpor aquele obstáculo e sair da caverna, ele vê que existe um mundo colorido lá fora. E ele começa a dizer que há dois mundos: o mundo material, imperfeito, o mundo dos homens, mas existe o mundo das ideias. Então, tudo que é material, ele é insuficiente, ele é imperfeito, é mau, segundo a doutrina gnóstica. O que importa é o que é evoluído, o que importa é o mundo das ideias. E aí começaram a dizer que tudo que é material, a doutrina gnóstica, é ruim. Se é ruim, Cristo não pode vir em carne. E João escreve esta carta defendendo a humanidade de Cristo. Olhe no primeiro versículo, João 1:1, os primeiros versículos da carta já vai dizendo isto. Veja comigo, 1 João 1:1. O que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? O que era desde o princípio? O que ouvimos, uma experiência auditiva, o que vimos com os nossos olhos, os meus olhos viram, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele teve que dizer: eu peguei nele, eu botei minha cabeça no ombro dele, porque estavam dizendo que Jesus não podia vir em carne, a gnose, o gnosticismo, e era preciso, João precisava rechaçar esta heresia que estava tentando suplantar ou criar raízes dentro da igreja. Agora, esse tipo de pensamento, meus irmãos, eles vigoram até o dia de hoje. Tem gente que... E aí, dentro da filosofia gnóstica, que estava ali tentando penetrar na igreja, dentro dessa perspectiva, e que tudo que era material era ruim, tinha que ser desprezado, eles ensinavam que tinha que entregar o corpo tanto para o suplício,
coma todos os prazeres. Ou seja, o que importa não é o material, o corpo não. O que importa é se você está crescendo no conhecimento, se evoluindo no mundo espiritual, vamos dizer assim. Quantos cristãos que acham que tem uma vida no templo, na igreja, e outra totalmente diferente quando sai da igreja? Acreditando que basta vir aqui, levantar as mãos, e não importa o que acontece lá fora. Vida dupla, material e espiritual. Esse pensamento até hoje perdura. Até hoje. E João estava alertando aqueles irmãos sobre isto. E a carta foi escrita exatamente para tanto fortalecer a fé, como alertar aqueles irmãos sobre esta heresia, que queria dizer que Cristo não veio em carne. Surgiu um grupo dentro desta filosofia gnóstica chamado docetista, que vem do grego dokeo, que quer dizer aparentar. Chegaram ao cúmulo esdrúxulo de dizer que quem morreu na cruz foi só uma aparência humana, porque ele não podia ser humano, porque a humanidade era má. Os docetistas propagavam isso. E João escreve aqueles irmãos para que eles não caíssem nisto, porque isso é o espírito do anticristo. Aquele que diz que Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo. Era preciso que o Cristo viesse em carne. Foi o que nós ouvimos domingo passado, quando o reverendo Valdo pregou sobre o nascimento de Jesus. Ali nós vimos sobre a concepção virginal, não o nascimento virginal, porque eu acredito que o parto de Maria foi natural. Jesus nasceu de forma natural. E biologicamente não tem como uma criança sair pelos meios naturais e permanecer em estado virginal. Mas a concepção, que é um dos fundamentos da fé cristã, foi a ação do Espírito Santo. E ele veio, e ele nasceu. E o seu nascimento nos revela que os reis se prostram diante do humilde Senhor Jesus. Então, o Natal, meus irmãos, o espetáculo do Natal, do Natal da propiciação, nos deve fazer algumas reflexões. Em todo o mundo e até em países não cristãos, comemora-se Natal. Por exemplo, no Japão o pessoal comemora lá o Natal. Os países nórdicos, que muitos invejam a organização, a limpeza, a honestidade do povo, eles comemoram o Natal. Mas 50% é ateia da população. Eles comemoram. O que significa para nós, meus irmãos, que nem sempre comemorar o Natal significa que as pessoas estão celebrando o nascimento de Jesus. E isto é um processo de secularização. E quando é que há uma secularização do Natal? Quando as festividades se tornam mais importantes do que o festejado. Quando as celebrações em que as pessoas se reúnem, e eu acho ótimo, irmão. Se Deus permitir, Deus me dê condição e graça, dia 31 eu vou para Catolé do Rocha e volto dia 1º. Porque eu trabalho dia 2. É assim mesmo. Peão que bate cartão é assim, puf, tem escolha não. É ótimo. Mas a secularização acontece quando as celebrações, ou melhor, as festividades, tomam o lugar daquele que deveria ser festejado. Daquele que deveria ser festejado. Famílias se reúnem, temos encontros, reencontros, memórias são trazidas. A família quando se reúne, que coisa boa. As empresas começam a fazer suas festas festas de final de ano, as suas confraternizações, troca de presentes e tal, alegria, festa, coisa boa, com o intuito de unir os colaboradores para que dê o gás no ano seguinte, aquela coisa toda.
Os vizinhos começam a juntar, ei, tu traz uma carninha aí, traz a churrasqueira, ajeita aqui, vamos juntar para fazer uma farra boa. Os crentes fazem farra gospel. Né? Tem que explicar, porque eu falei, aí comem, bebem bebida gospel. Né? Os municípios começam a enfeitar suas cidades, botando luzes, árvores, para atrair turistas e gastar dinheiro no comércio, as festas, mas o festejado está ficando de fora. E nós, igrejas, fazemos as nossas confraternizações, fazemos nossas cantatas, tudo com o intuito de celebrar o Natal. Mas até os crentes eu preciso entender se eles estão vindo consciente quem é o festejado. A secularização está a passos largos, meus irmãos. É preciso que nós atentemos. Eu particularmente sempre achei o Natal um período meio melancólico. Eu sou nesse sentido meio cheio de nostalgia, reflexões. E até é um período complicado para mim. No entanto, independentemente do que nós sintamos ou achemos, devemos atentar para a mensagem do Natal. Quais os ensinos que envolvem o nascimento de Jesus, sobretudo acerca da nossa salvação? O que a mim causa espanto é o fato de que tanta gente se alegrar com as festas natalinas e fazerem uma apologia ou defesa ao espírito do Natal, dão uma importância ao carro da Coca-Cola. Eu mesmo feito besta, estava comendo uma coxinha e ele passou, depois eu deletei, que besteira. Nada daquilo lembra Cristo. Nada. As pessoas defendem o espírito do Natal, porém ignoram a verdade do evento e negligenciam a condição de suas próprias almas. Comem, bebem, regalam-se, trocam presentes, acendem luzes, montam árvores, mas continuam sem perceber nem sequer crer ou sentir o maior dos presentes, ou experimentar em suas vidas, que é a propiciação de Cristo. Diante disso, meus irmãos, considerando que o Natal é um espetáculo celestial, eu queria ver pelo menos 4 atos desse espetáculo. O primeiro ato, para que se compreenda o Natal da propiciação, é o ato da santa ira de Deus. A ira de Deus é citada mais no Antigo Testamento do que no Novo. Inclusive foi motivo da construção teológica da ideia de que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. Porque diziam lá, alguns hereges, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de miúrgo, um Deus menor, um Deus de guerra, de sangue, de conflito. Mas o Deus do Novo é diferente. Olha que loucura. Porque é um Deus de graça, de amor e de bondade. Isso já aconteceu. E acontece. Então, quando se trata da ira de Deus, alguns cristãos, quando querem falar do amor de Cristo para outro, sentem-se embaraçados em tratar do assunto, a ira de Deus. De chegar para uma pessoa e dizer, olha meu senhor, olha minha senhora, não me leve a mal, mas Deus está irado com você. A ira de Deus. Sentem-se embaraçados, muitas vezes, em abordar esta santa ira, como se a mesma fosse uma mancha no caráter de Deus, e nós temos que compreender o que significa a santa ira de Deus. Porque o nosso Deus é perfeito, irmãos. Até quando Ele se ira, Ele é perfeito. E a santa ira de Deus, as pessoas precisam saber que Deus está com raiva delas. E o nascimento de Cristo, da manjedoura até a cruz, ainda que seja uma manifestação de amor ao seu povo, foi o próprio Deus que providenciou tudo isso para que a sua ira fosse satisfeita.
A aplicação desta santa ira ocorre quando o homem percebe, ou melhor, recebe sua justa recompensa. É mais ou menos assim. A santa ira de Deus nada mais é do que Ele dá a você o que a lei diz que você merece. Essa é a ira de Deus, a santa ira de Deus. Ele não vai ser injusto. Eu não estou com raivinha de você, eu não estou com raivinha do que você fez. Não, eu vou aplicar a minha lei a você, e você vai responder por isso. E se Deus cobra você de acordo com a lei que Ele tem para você, então Ele é justo, é santo, e a ira dele é santa. E aí é onde vem a diferença, aonde nós entramos nessa história. Quer dizer que então, já que eu não cumpro a lei, mesmo assim Ele me salvou, então Deus foi injusto, pela lógica. Ele resolveu, eu não consigo cumprir a lei dele, eu sou um pecador. E se a ira santa dele significa aplicar a lei dele sobre mim, então o que eu sou? Por que Ele me salvou? Porque Ele mesmo, meus irmãos, providenciou um meio chamado de nossa propiciação em Cristo, onde Ele pegou um inocente, e pegou esse inocente, botou no seu lugar e no meu, e agora é para Ele que o Senhor olha, ao invés de olhar para nós. É para a propiciação, aquele sangue que ficava na tampa dos bois, dos cordeiros, agora esse sangue está na cruz de Jesus. O próprio Deus providenciou um meio de cumprir sua justiça, onde Ele mesmo providenciou. O problema, meus irmãos, e aí eu digo, irmãos, olha, quando a gente para pensar o que Deus tem feito por nós, dia após dia, é para ter uma paixão, desculpe minha expressão, louca por Deus, um amor profundo. Um ser que não precisa de nada nem de ninguém, que criou o homem à sua imagem e semelhança, o único ser que tem a própria imagem e semelhança dele somos nós, que deu todas as regalias, inclusive o poder de dar nomes aos animais, dominar, ofereceu tudo, e esse mesmo homem, feito à imagem e semelhança de Deus, que o via na viração do dia, que viu a presença de Deus, preferiu dar ouvidos à voz de uma criatura. Só isso aí já bastava. Dar ouvidos a uma criatura enquanto você tinha contato com o Criador. É como um pai que passa a vida toda aconselhando um filho, aí vem um amigo do mundão, diz assim, que nada, cara, vamos fumar uma maconhazinha aqui. O pai a vida toda ensinou para ele o caminho certo que ele deveria. Só o fato dele dar ouvidos e não ouvir a palavra do pai já é motivo de grande decepção. Mas ele é Deus. Ele não precisava dar importância a nós, irmãos. Ele não precisava, entenda isso. Nós não somos o centro do mundo, nós somos muito narcisistas. Mas Ele veio com humildade, porque o homem continuou virado as costas para Ele. Quem tomou a iniciativa foi Ele, sendo Deus. Ele veio nos buscar, veio nos salvar, veio fazer de Cristo a nossa propiciação. Eu tenho uma percepção, até olho para mim mesmo, a gente tem que estar sempre se auto-reavaliando. Há uma ignorância acerca de Deus nas igrejas. As pessoas estão chegando aos templos sem saber diante da presença de quem está. Estão cumprindo um protocolo religioso. Irmãos,
Peçamos a Deus que avive os nossos corações, que o temor da sua presença seja enfático, veemente nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque Ele fez do seu Filho a nossa propiciação. Do seu Filho. A ira de Deus é o seu ódio. Deus odeia. Deus odeia, meus irmãos, toda injustiça. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador, mas o salva. Ao mesmo tempo que Ele odeia o pecado, odeia aqueles que continuam atingindo a sua santidade, mas Ele vem com um amor indescritível, com a humildade de um Pai misericordioso. Não só vem atrás de nós, como Ele oferece o seu Filho, o único meio. Foi procurado entre todos os homens um só que pudesse representar e salvar a humanidade. Ninguém foi encontrado. E o Pai entrega o seu Filho, sem precisar de nós. O Natal é uma oportunidade, irmãos, de nós pensarmos sobre tantas coisas. Deus odeia toda injustiça. Ele tem desprazer pelo mal. Assim, o primeiro ato do espetáculo do Natal, a Santa Ira, revela um Deus que é santo e odeia o pecado e que proporciona sua propiciação. Talvez nós devêssemos fazer uma oração. Senhor, obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado pela cruz, pois esta mostra o quanto Deus odeia o pecado da humanidade. Deus odeia tanto o pecado, meus irmãos, que Ele não mediu esforços ao ponto de dar o seu Filho. Isaías vai dizer que Ele se agradou em moê-lo. Como é que um pai se agrada em moer o seu filho? Porque aquela era a única maneira de que nós aqui, pudéssemos ter o perdão dos pecados. O texto de Êxodo 25, falando sobre o propiciatório, diz que Deus falando com Moisés, impressionante como tudo se combina nas Escrituras. Ele é a propiciação. Tem o sangue, mas também Deus disse a Moisés: falarei com você aqui, sobre tudo que eu ordenar para o povo. E Cristo é chamado do mediador entre Deus e o povo. Só conseguimos chegar a Deus por causa de Cristo. As nossas orações só chegam à presença de Deus por causa de Cristo. Só vamos morar eternamente com o Pai por causa de Cristo. E as pessoas vão para o Natal pensando nas comidas e nas guloseimas, nas roupas novas. Nada contra, meu irmão. Mas aí, nós como crentes temos que estar alertas sobre qual é a verdade do Natal. A secularização está vindo assim, um rolo compressor. Segundo ato desse espetáculo chamado Natal, eu chamo da encarnação do Verbo. Foi o que tratou domingo passado. Jesus nasceu, o rei, o dono de tudo, nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura, um coxo, provavelmente cheio de panos e palhas. Os reis do Oriente vieram e se prostraram diante dele. Então o Natal significa, meus irmãos, simplicidade.
um lugar onde reis se prostram em ambientes simples. A luz não deve estar restrita aos pisca-piscas, mas às nossas próprias vidas com humildade, com amor e compaixão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós no espetáculo do Natal. Que pena que a obtusidade espiritual dos dias de hoje tem prestigiado mais as guloseimas e eventos sociais do que o parto do nosso Salvador. Foi esse parto que deu início à propiciação no contexto humano do seu sacrifício. Terceiro ato desse espetáculo chamado Natal é a nossa propiciação. A propiciação vem do verbo hilaskomai ou hilasterion. Significa desviar a ira mediante uma oferta. Não vamos comparar, por exemplo, quando o marido tem um desentendimento com a mulher, com a esposa, com a namorada, enfim, e vice-versa. Para tentar reparar a ira, compra um buquê de flores, compra uma caixa de chocolate, convida para um jantar, faz um pix. E muitas vezes as pessoas querem comparar essa busca o reatamento com a propiciação. Não é. Porque nesse contexto humano, o ofensor é que está indo atrás. Na propiciação foi o ofendido que não somente veio atrás, como deu o único meio possível de ter aquela ira acalmada. Esse é o Deus que você se reúne aqui todo domingo, que mesmo sendo cheio de glória e majestade, vem nos buscar com bondade, graça e misericórdia. Tem muita gente entrando nos templos sem saber ao Deus que está adorando, irmãos. Quarto e último aspecto, irmãos. Sim, meus irmãos, esse é o pacto, os salutes ou o pacto da salvação, que tantos teólogos costumam falar. Feito pelas três pessoas da Trindade. Nela, temos a aliança redentora, que foi planejada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste plano, o Pai envia seu Filho, que vem voluntariamente ao mundo, humilhando-se, e aqui temos o chamado estado de humilhação. Porque Deus, em sua glória, veio e assumiu forma de servo, forma de criatura, humanizou-se. Enquanto nós daqui queremos nos empoderar, nós queremos que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos desenvolvam. Essa semana eu ouvi tanta coisa de uma pessoa que eu digo, que camarada materialista, e um líder religioso aí, que eu tive vontade, assim, na minha cabeça, eu digo, meu Deus, que homem doente, dava vontade de dar uma mordida na testa dele, que, sinceramente, eu saí mal, eu apressei, eu estava no ambiente, eu me apressei para vir embora. Que tem que crescer assim, crescer assado, crescer, medrar. Eu digo, meu irmão, o cara é um pastor, eu digo, meu irmão, esse cara não está entendendo o que é o nascimento do... O rei se fez pobre, o rei se desglorificou para se humanizar, e o cara chega para mim e diz, você tem que crescer, recrescer, crescer. A minha felicidade, meus irmãos, é tentar ser um bom crente diante de Deus. Mas, e como aquele camarada lá, deve ter vários outros espalhados por aí. O pacto da salvação foi feito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito. Temos aqui a aliança redentora que foi planejada por eles antes que o mundo existisse. Neste plano, o Pai envia seu Filho
que vem voluntariamente ao mundo, se encarna, sofre todas as tentações e aflições e prazeres, é tentado tanto em aflições como em prazeres, e ele resistiu tudo. Ele resistiu tudo e ganhou o direito de salvar os perdidos, que somos nós. O Natal, meus irmãos, é o nascimento do nosso Salvador. E Ele merece muito que nós o amemos. Amemos porque, mesmo sendo Deus, injustiçado pelos homens, Ele nos chama de amigos. Amigos. Tem uma canção, eu queria convidar Daniel aqui e os meninos para ajudá-lo, sobre isso. Que nesse ano de 2023 nós possamos amar mais a Cristo, meus irmãos. Que em 2023 possamos, aliás, 23 já, tem ainda 20 dias, 21 dias. Que o nosso amor por Cristo possa ser avivado, reavivado, irmãos. Cristo é o nosso amigo fiel e bondoso Pai. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Meu amigo. Amém. Nunca desista. Amém, meus irmãos.